fizemos para daí chegarmos a uma consciência mais elevada. Então as perguntas são muito poderosas. Gratidão. Vamos lá para mais um dia de vivência de constelação sistêmica, mais um dia de expansão de consciência, mais um dia de aprendizado e evolução. Parabéns por vocês que escolheram estar aqui hoje, porque é uma escolha, né? Sempre é uma escolha. E requer que a gente esteja presente de alguma forma. Então, parabéns, se reconheçam. Quem está aqui num evento de constelação sistêmica pela primeira vez? Bastante gente, né? Sejam muito bem-vindos. De vocês que ergueram as mãos agora, qual de vocês está fazendo pela primeira vez uma experiência de vivência de constelação? Bastante também, muito bom. Vou apresentar para vocês brevemente como vai transcorrer a nossa tarde para que vocês fiquem mais confortáveis e abertos com a experiência, tá? Nós vamos apresentar alguns temas antes que as constelações em si aconteçam. Primeira coisa, a constelação, quem que a gente faz, né? O que a gente faz na constelação? A gente vem aqui olhar, ter mais clareza de alguma questão que a gente está passando na nossa vida. Pode ser um desafio de relacionamento, pode ser um desafio familiar, pode ser um desafio profissional, financeiro, de saúde, não importa o tema, mas é uma questão que nos impele a buscar apoio, buscar ajuda para que a gente possa ter um melhor entendimento e a partir dali tomar melhores decisões para que aquilo melhore e aquilo se resolva. Então a constelação é uma forma que a gente faz de olhar para o que está acontecendo. E a constelação olha não só para a gente, mas para o nosso sistema. O que é o sistema? O sistema familiar. Antes de nós vieram muitas pessoas. Milhares de pessoas. Se a gente começar a olhar para a nossa árvore genealógica, os nossos ascendentes, nós temos os nossos pais, avós, bisavós, trisavós e por aí vai. Quanta gente veio antes? Muita gente. E cada um deles teve uma experiência de vida, teve um desafio para viver, teve uma forma de olhar para as coisas e isso impactou nas gerações descendentes. As escolhas dos nossos antepassados reverberam até hoje em nós, através de nós, conscientemente ou não. Muitas vezes, alguns desses desafios que nós enfrentamos não foram propriamente criados por nós. Muitas vezes, eles ocorrem devido a que a gente chama de emaranhamentos, que são situações não resolvidas que os nossos antepassados experienciaram. Agora, nós que estamos aqui, nós que estamos buscando mais informação, buscando melhorar a nossa vida, nós somos chamados de buscadores. Quem são os buscadores? Os buscadores são as pessoas dentro dos seus sistemas que têm mais condições de olhar para a história e buscar recurso para fazer os reparos. Então, se você está aqui, é porque você é uma dessas pessoas. E todo o sistema tem no mínimo um buscador. Quem que é o buscador? É a pessoa que tem coragem de ir atrás de ajuda e olhar, porque precisa ser olhado. Então, mesmo que você não vá ser constelado aqui hoje, o fato de você estar aqui já vai reverberar para você, para a sua vida e para o seu sistema também. Para o seu sistema familiar, as pessoas que estão conectadas com você. Então, a gente falando um pouquinho mais biologicamente e em termos de ciência, o que acontece? O nosso DNA, ele carrega as vivências que os nossos ancestrais tiveram. Não só informação genética a nível de característica física, mas também as memórias das experiências que os nossos ancestrais viveram. Está no nosso sangue, está no nosso DNA. Por isso que é tão impactante. Agora,
Como vocês vão experimentar hoje aqui, quando a gente tem a oportunidade de ter essa experiência de reparo através da constelação sistêmica, a gente vê, a gente escuta e a gente também sente. E isso é tão poderoso que ressignifica essas memórias dentro de nós. E aí a gente consegue desatar esses nós, que a gente fala dos emaranhados dos nossos antepassados. Dentro disso, as constelações sistêmicas, elas têm como base de fundamentação cinco leis. Na verdade, Hellinger trouxe 3 leis sistêmicas, mas nós trabalhamos com 5 leis a partir da evolução, com uma visão mais científica, mais aprofundada hoje em dia. Então eu vou apresentar muito brevemente essas 5 leis, e depois o Alfredo vai nos presentear com um pouquinho mais de informação a respeito disso, para que fique mais claro talvez para vocês. Quais são essas 5 leis, né, que a gente trabalha dentro das constelações e que elas imperam em todos os sistemas, todos, de todos nós? A primeira lei é a lei do pertencimento. O que significa que todo mundo pertence a um sistema, faz parte de um sistema. Ninguém brotou aqui. Você faz parte de algo maior, de uma história maior. Então, todos nós pertencemos. E quando há algum tipo de exclusão, isso causa um emaranhamento sistêmico. Isso causa problemas no sistema descendente. A segunda lei é a lei da hierarquia. O que isso quer dizer? Que existe uma ordem hierárquica dentro do nosso sistema familiar. Os nossos pais vieram antes de nós. E eles nos deram a vida. Então eles vêm primeiro, eles são maiores. Quantas vezes a gente quer mandar os nossos pais ou vai julgar os nossos pais? Isso causa um problema no nosso sistema. Porque nós estamos nos colocando num lugar que não é nosso. Se você veio depois, você tem que assumir o seu lugar. Esse é o seu lugar. O mesmo acontece dentro dos seus irmãos, por exemplo. Tem o mais velho, tem o do meio e tem o caçula. Se um tenta pegar o lugar do outro, inconscientemente ou não, dá problema. Então é importante a gente não só saber que a gente pertence a um sistema, mas que a gente também tem o nosso devido lugar dentro desse sistema. E quando a gente não está no nosso lugar, a gente não tem força para criar. Ali tem uma frase muito boa. Vou ler para vocês, para quem não conseguir enxergar. A ave que vagueia longe de seu ninho é como o ser humano que se posiciona distante de seu lugar. Há riscos, há prejuízos. Então, se eu não estou no meu lugar, eu não tenho força para viver, para prosperar, para criar bons relacionamentos. Então, essa é uma informação importante. 2 leis. Terceira lei é a lei do equilíbrio. Equilíbrio entre as trocas. Nós não temos como pagar o que os nossos pais nos deram, que foi a vida. É muito grande. Essa lei do equilíbrio, vocês vão ver, o Alfredo vai explicar melhor, mas ela tem um peso maior nos nossos demais relacionamentos do que o nosso relacionamento direto dentro da nossa cadeia ascendente. Que aí o equilíbrio não tem muito como se pagar, por exemplo, a vida. Mas ele vai explicar melhor pra gente isso. É importante que haja um equilíbrio de troca entre as relações para que não haja nenhum débito. Para que a gente não fique sentindo que a gente deve algo ou que a gente deu demais e a gente entre num lugar de cobrança. Então, a lei do equilíbrio. Essas são as 3 leis que Bert Hellinger, que foi o fundador das constelações sistêmicas familiares, trouxe e apresentou para nós e nos acompanha até hoje, e elas são base de todo o sistema. Além disso, nós, a partir dos estudos científicos que vêm corroborando a eficácia desse processo, nós temos mais 2 leis que nós consideramos, que é a lei do tempo
e espaço, ou seja, tudo aconteceu no devido tempo, no devido momento historicamente. Isso impacta as relações, isso impacta as decisões. Então é preciso levar em consideração isso. E as coisas têm o seu tempo também. E a quinta lei é a lei das justificativas, os motivos. Ou às vezes, menos responsável, as desculpas. Mas é importante a gente ter essa informação. Eu queria trazer essas informações para vocês antes da gente começar, para que vocês se sintam mais confortáveis. Baseado nessas informações das leis, eu quero trazer um relato de um paciente, cliente meu, aonde percebeu-se um grande problema, uma instabilidade na terceira lei. Qual é a terceira lei? Equilíbrio e estabilidade. A partir do momento que você está posicionado, seja na sua vida pessoal ou profissional, fora do seu lugar, há um desequilíbrio em tudo. E aí você começa a ter uma série de consequências. Mas como é que a gente detecta isso? Olhando para as duas leis anteriores. A lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Você pode perceber que o Cássio colocou pertencimento e inclusão. E aqui a gente pode abrir um pouquinho mais e falar sobre rejeição e sobre exclusão. Eu vou só pegar o processo de rejeição. Eu acredito que todos nessa sala, por algum momento na vida, já passaram por uma experiência de rejeição. Alguns de intensidades maiores e outros menores. E esse cliente que eu estava atendendo, ele tinha uma lealdade invisível em relação aos seus pais ao tocante de relacionamento. A mãe sofreu muito para que esse paciente viesse ao mundo. Inconscientemente, ele tinha um sentimento que causou dores, uma memória celular, que ele causou prejuízo e dores na mãe, e ele automaticamente começou a falar mãe, e tudo é inconsciente, ok? E sem consciência ninguém faria isso. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu vou seguir os seus mesmos caminhos. A relação desses pais sempre foi uma relação tóxica. Pelo fato deste cliente ter estabelecido essa lealdade invisível ao amor cego, ele se afasta do pai. Quando nós nos afastamos do pai, nós perdemos a força para ir ao mundo, nós perdemos a força de fazer acontecer e nós perdemos a conexão com a prosperidade. E principalmente na carreira profissional. A função do pai é realmente dar essa força e colocar o filho para o mundo. A mãe, ela veio com esse dom de cuidar, tanto que a prosperidade está ligada ao pai e o dinheiro à mãe. Agora, existe prosperidade sem dinheiro? Sim ou não? Eu não ouvi, sim ou não? Não, ok? Muito bem. Quando percebeu isso, aqui na criança, o pai e a mãe, um do lado do outro grudado. Se existe alguém grudado, estou aqui do lado do carro, você caminha do lado, quem que entra aqui? Não entra ninguém, porque não tem espaço. Porque existe uma lealdade aqui entre o pai e a mãe, preso, que não consegue avançar. E aí percebeu-se que o quê? Não estava no seu lugar corretamente, automaticamente estava gerando o quê? Um desequilíbrio. E todos os relacionamentos que esse cliente trouxe, ele trouxe projetando quem? Quem vocês acham? Figura do pai ou da mãe? Do pai. Porque ele tinha uma conexão com a mãe. E ele tinha ausência do pai. E aí ele projetava na sua esposa a figura do pai. E vocês acham que ele encontrou quem? Uma pessoa parecida com o pai, sim ou não? Sim. E aí fazer de tudo para agradar, para ser o quê? Se eu sou rejeitado, eu quero fazer tudo para você o quê? Me aceitar. E aí eu esqueço de mim. Aí eu não me posiciono no meu papel, no meu lugar, e eu gero um desequilíbrio dentro do meu próprio sistema. Tudo bem, gente? Até aqui? Vocês percebem que como essa terceira lei, ela está totalmente ligada aqui, ó. Estabilidade tem a ver com a hierarquia, tem a ver com o pertencimento.
Todos nós, ficou claro que tem um pai e uma mãe. Não vamos discutir aqui a questão se você se dá bem, se não dá bem com teu pai e com a tua mãe, ok? Se você não tem essa conexão aqui, você vai se ferrar. Por quê? Porque eu preciso da força do pai e da mãe. Agora, eu não concordo com o comportamento do meu pai e da minha mãe. Aí é diferente. Mas eles nos deram a vida. E aí eu preciso honrá-los. Honrá-los é reconhecer a sua importância, o seu lugar e o seu valor. É isso. Porém, se não tem isso daqui em ordem, vai impactar aqui. E quando eu estou em desequilíbrio, alguém já teve problemas financeiros aqui? Sim ou não? Sim. Ou você não, mas o teu vizinho teve, né? E você, alguém que você conhece teve. Faz de conta que é assim. A pessoa que está em desequilíbrio financeiro, ela não tem uma vida financeira saudável. Ela vive tendo o quê? Problemas. E isso acontece para cá, ó. Então, às vezes a gente não dá muita importância, principalmente aos meus colegas que estão aqui, que são consteladores, a gente não dá muito olhar para essa terceira lei. Mas ela é uma consequência das duas acima. É muito sério isso. Quando eu projeto alguém, representando alguém do meu sistema, eu não vou conseguir ter uma relação, somente no lado de relacionamento afetivo. Se você é casado e projeta na sua esposa a figura da mãe ou do pai, esse relacionamento, se não for tratado, ele está fadado ao fracasso. Porque você não deita com a sua mãe. E você não deita com o seu pai. Você não tem intimidade quem gerou a vida. Por isso que nós sugerimos, não chame teu marido de pai, não chame tua mulher de mãe. Ela não é tua mãe, ela não é teu pai. E aqui, isso tudo vai dando consequência. E digo mais, a partir do momento que eu não tenho um posicionamento correto dentro do meu sistema familiar, ou de origem, como você queira definir, automaticamente isso vai para o teu mundo profissional também. Você começa a ter impactos. Eu não quero acreditar que você pense que você é uma pessoa em casa e outra pessoa no trabalho. Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso um pouco diferente. Agora, é claro, a gente tem vários comportamentos distintos conforme o ambiente, mas eu sou único. Então, eu te convido a olhar muito como é que está o equilíbrio, a estabilidade ou o desequilíbrio, a instabilidade na sua vida. Por que certas coisas não estão acontecendo? E observe que o ciclo repetitivo, porque muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que nós estamos buscando para quê? Para representar alguém que está ascendente no nosso sistema. É libertar, é dolorido, tá, gente? É dolorido. É dolorido. Quando você olha lá a criança presa no pai e na mãe, não consegue avançar, não consegue ter o relacionamento que deseja, porque está conectado ao destino e às escolhas dos pais. E aí eu pergunto, será que nós precisamos disso? Eu posso olhar para a vida dos meus pais, como a Camila disse, apenas agradecer pela vida e honrá-los com a prosperidade da minha vida, porém, conectando ao meu destino e às minhas? Como estão as suas escolhas? Como estão as nossas escolhas? Eu tenho escolhido à luz do que eu tenho vivido, como exemplo, a relação de papai e mamãe, ou eu tenho? Só que muitas vezes nós não temos força, porque nós não temos consciência. E é quando a gente vem para o campo morfogenético, olha a 360 graus, primeiramente vocês vão ver o Cássio trabalhando hoje com 2 constelados, num primeiro momento vai ter um diagnóstico para olhar como está e depois ao reposicionamento. Ninguém exclui ninguém. Porque a partir do momento que eu excluir o meu pai, excluir a minha mãe, ou excluir alguém, eu me coloco superior. Se eu me coloco superior ao meu pai, à minha mãe, eu mudo a segunda lei, eu me coloco acima de onde não é o meu lugar. Automaticamente, se eu me coloco superior ao meu pai, à minha mãe, eu entro em desequilíbrio. Percebe a situação, gente? E aí eu vou lá para a quinta lei, que eu começo a justificativa e dar as desculpas, ó céus, ó vida, ó azar. Porém, eu estou preso ainda no meu passado, que é a quarta lei. Como o Cássio nos diz, o passado ficou na história. Eu olho para o meu passado,
eu honro ele. E aí eu abraço o futuro e começo a viver o presente com leveza, equilíbrio e harmonia. Como é importante essa terceira lei. A gente às vezes acha, eu achava que a terceira lei tinha mais a ver com dar e receber, né? Tudo tem que ter equilíbrio, mas ela é muito mais profunda e abrangente que isso. Muito mais. Então eu te convido a observar como você tem se posicionado na sua vida. Você está no lugar correto? Porque se eu não estiver no lugar correto, vai ter o quê? Um desequilíbrio. E gera uma desestabilização em várias áreas. Nos relacionamentos, seja afetivo, seja familiar, seja no relacionamento interpessoal, no ambiente profissional, em todas as áreas. Não adianta. Então foi muito interessante esse estudo de caso que eu vou trazer para vocês de um atendimento que eu realizei, aonde essa pessoa ao qual eu atendi, ela percebeu, ela enxergou isso, o quanto ela estava fora do lugar dela e ela já estava novamente indo para o mesmo caminho que a repetição de padrão de comportamento. É tão sutil isso, gente, que às vezes a gente não percebe, mas aqui a gente consegue enxergar isso. Essa viagem do autoconhecimento, ao qual nós vamos passar hoje aqui, ela é fantástica, entretanto ela é dolorida. Aqui nós não vamos ver nenhum show, nós não vamos ver nenhuma comédia. Pode até ter alguns representantes que risada, que chora, que se emociona, é natural. Porém, é libertador o que nós vamos poder vivenciar aqui hoje. Então, enquanto você estiver assistindo, comece a observar aí se tem algo aqui que tem consonância com o que você está vivendo. Aqui não cabe nenhum tipo de julgamento. Lembre o seguinte, toda vez que eu julgo, eu me coloco o que, gente? Superior. Responde comigo, então. A gente pode observar em diz assim, toda vez que eu julgo alguém, eu me coloco superior. Eu quero excluir essa pessoa. E vai arrebentar isso aonde? Em mim ou na pessoa? Então pense bem antes de você julgar qualquer situação. É natural para o ser humano, qualquer situação, nós criarmos um julgamento. A partir do momento que eu tomei consciência disso, eu me policio. Quando eu me pego julgando, eu falo, por que eu quero excluir essa pessoa? Ou por que eu me considero superior a ela? Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto que eu trouxe para vocês? Sobre... Oi, pode falar. No começo que você estava falando que o cara, o seu cliente, ele projetava o pai na mulher. Isso. Porque eu tinha falado mãe. Isso. Por quê? Vamos lá. Eu vou representar aqui, tá? Meu cliente está grudado com a mãe. Alguém entra aqui? Não. Tem uma lealdade invisível muito forte. E aí, inconscientemente, ele fala, mãe, eu te amo tanto, que eu vou ter um relacionamento afetivo igual ao seu. Só que a vida da mãe é um inferno. A mãe apanha, a mãe é abusada sexualmente pelo pai, né? Tem uma série de traumas. O pai bebe, né? A gente conta aqui, o pai bebe. Aí quando o pai bebe, o pai apronta, né? Ela vai fazer curativo, ele mete um chute na cara da mãe. Bonito esse cenário, né? Horrível. Aí o que acontece? Ele começa o quê? A ter dó da mãe, certo? Achando que ela é forte ou fraca? Fraca. O que acontece nesse caso? Vai buscar relacionamentos parecidos, porque tem a desconexão com o pai. Sabe que o pai está e tal, mas não tem essa conexão. E aí esse meu paciente vai e busca uma mulher com as características do pai. Característica do quê? O masculino dessa mulher é mais forte que o feminino. Aqui o masculino desse meu paciente é mais forte o masculino ou o feminino? E aí inverte os papéis. O que é inverter os papéis? Ele começa a ter mais cuidado com coisas que pressupõe-se que é do feminino. E a mulher começa a ter mais atitude que vem do masculino, porque daí ele olha na mulher a figura do pai.
E esse sistema equilibrado ou desequilibrado? E aí, você acha que vai ter relacionamento? Vai ter intimidade? Vai ter problemas. O tanto que teve. Bárbara, qualquer semelhança não era coincidência. Ok, gente? Então, quando a Camila trouxe a explicação científica, essa é a aplicabilidade. Uma está atrelada à outra. Aqui não é nada isolado. Nada. Então, observe você se as peças do tabuleiro do seu sistema estão em harmonia, estão no seu lugar. É claro que há divergências, é natural. Se nós não tivermos oportunidade de discutir, trocarmos ideias, a gente não cresce. Concorda? Existe algum relacionamento perfeito, ninguém briga, ninguém discorda, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, está tudo certo. Agora, como eu compreendo o outro? Porém, quando eu não estou com essas leis aqui, pelo menos num nível satisfatório, aí vira um desastre. Aí as pessoas começam a se adjetivar, a se depreciar, começam a ter sérios problemas. Agora imagine o pai e a mãe tendo essa relação, imagine os filhos vivenciando. Isso desce. Vai para os filhos, vai para os netos, bisnetos, até que um buscador, opa, vamos parar com isso. Vamos devolver o que é do papai, da mamãe, do filho, da filha e colocar cada um no seu lugar. No jogo de xadrez, cada peça tem o seu lugar, a gente põe aleatoriamente. Cada peça tem a sua importância e tem o seu posicionamento. Isso que é constelar. Reposicionar. Não vamos tirar ninguém. Se você tira, vem daqui. Vem da mente. Tá? Desequilibra tudo. Tira a estabilidade emocional, tira estabilidade na sua saúde, tira estabilidade profissional, financeira, nos relacionamentos, nas suas relações, tudo, gente. É muito sério isso. Não é só a gente manter, né, o dar e receber aí. É muito mais além que isso. Mais alguma pergunta? Posso contribuir? Pode. Vamos lá. Lembrando, porque eu tenho um caso, quem é meu amigo aqui, conservador, sabe disso, né, na família. Quando ele está falando em incluir, não é, eu tenho um irmão distante de mim que não fala comigo, eu vou lá visitá-lo a partir de agora. Não, isso não dá para fazer. Você tem que reconhecer que esse irmão existe, que ele faz parte do sistema. É importante. Que ele está lá, tem importância dele para os nossos pais. Essa é a pegada, tá? Não precisa reatar, precisa ser falso. Quando a gente fala de inclusão, por exemplo, filhos adotivos, né? Ele olhar para o pai biológico e para a mãe biológica, agradecer a vida e respeitar o comportamento que tiveram. Acabou. E olhar para a família que tomou para cuidar com muito amor no coração e aceitar isso. Porque os filhos adotivos, quando não conseguem olhar para o pai e para a mãe biológicos, vai ter dificuldade na vida. Mas esse é um outro assunto que a gente pode ficar horas aqui. Alguém tinha levantado a mão? Já te dou uma palavra. Oi, querida. Quando você começa a desequilíbrio masculino e feminino, mas não tem memórias da infância, você não consegue resgatar, como que é possível essa coisa? Vamos lá. Eu vou abrir um pouquinho o parênteses aqui para te responder essa pergunta, tá? Nós temos 3 tipos de mente. A mente consciente, que é essa que está aqui, que ela nos defende, que ela manda 5% de nós. A mente subconsciente, a mente inconsciente, ela simplesmente manda 95% em nós. A mente subconsciente é a mente de memória de longo prazo. Tudo que aconteceu, seja agradável ou desagradável, está registrado lá, certo? A mente consciente é memória de curto prazo, ela é racional. Toda a parte emocional está aqui. O inconsciente ele é blindado, porque muitas vezes nós não temos condições de ter certas informações. Quando nós começamos essa viagem da expansão da consciência, aí ele começa a liberar certas informações para nós olharmos e tratarmos dentro da nossa estrutura que nós suportamos. Ok? Então, todas essas informações estão aí. Talvez você não tenha ainda descoberto o caminho neural para acessar essas informações. Aí, muitas vezes, conforme você vai evoluindo, isso pode te trazer algumas lembranças, aquilo que for te ajudando. Ok? Posso só fazer uma introdução breve? Com relação
relação a isso de específico, né, de feminino e masculino, no primeiro momento, a curto prazo, sem aprofundar e explorar muito, a gente consegue perceber se a gente está fluindo mais em uma energia ou na outra. O que eu quero dizer? Todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, todos nós. O ponto é, nós expressamos mais um do que outro. Então, falando da mulher e do homem, eu estou falando especificamente que se reconhece como mulher e como homem, geneticamente, fisicamente, cognitivamente, tudo. Quando eu, Camila, eu percebo que eu já tive muito nesse lugar do masculino mais forte do que o meu feminino, tá? Eu sei sobre isso também. O masculino era muito imperativo. Quando eu percebi o estrago que isso estava fazendo na minha vida, eu falei, tem algo errado. Como eu acesso a minha feminilidade? Como eu transbordo a minha feminilidade? Feminilidade, ser feminina, uma mulher ser feminina, não é ser frágil, não é ser fraca. Pelo contrário, nós temos uma característica, como o Alfredo trouxe da mãe, que é de acolher, e isso é extremamente necessário, a nossa amorosidade, a nossa visão mais sistêmica das coisas, mais ampla do mundo. Então, assim, é se vestir de uma forma que você goste, é se comportar com essa delicadeza do feminino, que nutre, que acolhe. Quanto mais a gente se respeita e se honra nisso, mais a gente se transforma num convite para que o outro comece a assumir o lugar dele também. Aí estou dizendo um relacionamento entre homem e mulher. Se eu começo a me portar mais como uma mulher feminina e assumir mais o meu lugar feminino, o meu companheiro naturalmente vai seguir essa liderança e vai conseguir, lógico, né, com trabalho aí, mas ele vai entender que ele precisa assumir o lugar dele. Interessante essa colocação da Camila. A mulher gera vidas, ok? O homem não gera, certo? O homem tem útero, tem tronco, tem ovário, não ovula, né? Porém, ele é importante no processo. Aí é da força do dinheiro. O que é dinheiro? Você é transformar, agregar valor e gerar dinheiro. Por isso vem da energia da mulher. Entendeu, gente? Aí imagina desconectado com a mãe. Como é que é o dinheiro da minha vida? Imagina desconectado com o pai. Como é que eu vou para o mundo e faço acontecer? Percebe que uma situação está intimamente ligada à outra? Está fazendo sentido para você, gente? Tá? Aqui tinha pedido para fazer uma pergunta. Fui eu. Sobre a lei 22. Tá. Bom, pessoal, eu sou gago, tá? Tinha um certo. O meu irmão mais velho, ele faleceu faz um mês hoje. Tá. E ele sobrepôs essa ordem para os meus pais. E ele os excluiu, os pais. E eu não sinto a falta desse meu irmão. A impressão que tem que ele não existiu aqui. Vamos Eu lá. não sinto a falta dele. Mas ele existe na hierarquia familiar do seu sistema. Pai, mãe, ele é o mais velho, certo? Sim. O Cássio trouxe certa vez uma citação para nós que foi muito confortável para mim, e eu vou repetir para você. Irmãos, é muito bom para a gente brincar quando é criança. Quando criança a gente enfia no bolso e segue a vida. Eu te respondi? Isso. Siga a sua vida. Reconhece a importância e o papel dele. Está tudo certo. Agora, se o teu irmão excluiu alguém, o problema é dele, não tem nada com isso. Ele me excluiu. É dele. Percebe? Sim. Porque quando eu excluo alguém, eu posso estar ocupando um papel que não é meu e o peso dele. A conta chega. E muitas vezes, pode ser que não chegue para ele, mas chega para os seus descendentes. Porque muitas vezes uma lealdade invisível, ela pula uma geração e pega outra. Doenças. Eu estou com uma paciente, cliente, que ela tem casos de doença na família. O pai morreu de câncer, a mãe está com Alzheimer, a avó materna com Alzheimer, e ela está cuidando da mãe, que a mãe cuidou da avó. Tem uma coincidência, tem uma sincronicidade aí ou não? Muita. Está vindo de geração em geração. Então, que está falando, eu não quero isso para mim, não. Legal. E tem mais um detalhe ainda, que daí está fora do lugar da terceira posição. A tia tem um parceiro que ela é
mais de 30 anos. E esta minha cliente, ela tem um relacionamento que é... Perceberam? Por quê? Está fora de equilíbrio. Tá joia, gente? Tudo bem até aqui? Eu vou parar de falar que o cara já está incomodado. Liga na letra. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois do intervalo, nós estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Falou. De 5. Boa tarde, pessoas queridas. Boa tarde. Lembrando, né, que tudo aquilo que foi dito são leis. Eu tenho direito de gostar ou não de uma lei? Tenho não? Tenho, né? Eu tenho muitas leis que eu não gosto. Mas gostar ou não resolve alguma coisa? Não. A violação da lei, ela não depende de eu gostar ou não dela. Algo vem em troca para que eu possa estar pagando uma infração que eu cometi, gostando ou não. E é importante entender que o Alfredo e a Camila já trouxe, essas leis elas estão muito interligadas. Mas é importante que vocês entendam que há uma nuance muito clara aqui, que essas duas leis estão atreladas ao sistema original, ou seja, a minha família de origem. Quem que é a minha família de origem? Quem que é? Pai e mãe. Ou, mais para cima, avós, quem sei que você mais diretamente pai e mãe. Essa terceira, ela não tem absolutamente nada a ver com a família de origem, e sim aos movimentos de fora. As minhas escolhas que eu faço no mundo lá fora. Quem eu escolho como amigo, quem eu escolho para namorar, que tipo de escolhas eu faço para arrumar um trabalho, profissionais. Isso é para fora, isso é para dentro, família de origem, pai e mãe. Isso não tem nada a ver com pai e mãe, isso tem a ver com as minhas escolhas. Porém, como disse o Alfredo, e aqui eu vou reiterar, conforme isso está bem posicionado ou mal alocado, eu vou impactar aqui. Vou escolher mal, nada que eu escolho funciona, e aí vem as queixas. Nada dá certo, nada funciona, aí a gente começa a olhar para cá. Por isso que tem uma frase que eu já trouxe uma vez aqui. Quando a ordem entra pela porta, o equilíbrio sai pela janela. Essa frase é complexa, mas é justamente isso que eu quero dizer para vocês. O equilíbrio não tem a conexão com a família original, mas sim com a família principal, ou com meus movimentos externos, os meus relacionamentos interpessoais, as escolhas, quem eu coloco para trabalhar comigo, o produto que eu vou colocar para trabalhar, para desenvolver dentro da minha empresa, tudo que está para fora. Tudo bem assim? Uma dúvida, você falou que o 1 e o 2 é relacionado com a família original. No caso de filhos adotivos? Aí é um problema mais sério. A gente continua olhando para a parte da biologia, né? A parte da biologia, a parte da ciência. Aqui é momento de separar vínculo do amor. O vínculo é com a biologia. Quem é a biologia? É o meu pai ou minha mãe, que talvez nem saiba quem é.
Olha a complexidade. Então esse é o vínculo. Mas eu posso saber que a Camila é minha mãe e amar o Alfredo. É meu direito. Isso é uma escolha minha, isso é meu direito. Mas eu preciso entender que tem alguém excluído. Esse é o vínculo. Todo Então, mundo tem pai e mãe, né? todo mundo tem pai e mãe, sabendo ou não sabendo. E esse contexto da adoção, Karina, é um dos mais complexos que existe dentro do processo de constelação. Porque a falta de pai ou a falta de mãe gera o que nós chamamos de vazio existencial. Gera uma lacuna interna. E essa lacuna ela é preenchida muitas vezes por movimentos atrelados a vícios, drogas, a compulsão, relacionamento abusivo, pornografia, enfim, tudo que é possível no mundo externo para que eu possa fechar o meu vazio. Aí você pergunta, mas isso é bom ou ruim? Nós sabemos as sequelas, mas de momento é bom. De momento é bom, porque se não for isso, a vida não tem prazer, e sem prazer eu perco a vida. Como que eu vou viver sem prazer? Como o ser humano vive sem ter um minuto de prazer? Mas, cara, se usar droga não é ruim? Claro que é ruim. Mas você percebe que tem algo ocupando uma lacuna? Então, onde está a parte do reparo? Fechar essa lacuna. Olhar para as leis, porque enquanto essa lacuna não for fechada, o meu movimento no mundo externo continuará o mesmo. Aqui tem um olhar que vale muito a pena a gente refletir, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que atrai uma doença. Qual é o nosso hábito do dia a dia? É ir no médico e tratar a doença. Beleza, aí eu tô bom. Mas sabe que eu tô bom? Porque se eu tratar uma doença e manter o doente, o que vai acontecer com esse cara? Vai criar uma nova doença. Ou talvez a mesma. Então o olhar não é só para a doença é uma necessidade de momento, precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa procurar medicina e ser tratada. Mas tem aí um convite muito invisível para que você entenda. Ao curar a doença, o doente foi curado? Ou ele continua doente? E se o médico não for bom? Como? Não quer ficar Se o desenganado. médico não for bom? Se o médico não for saber bom, se o médico é bom ou não? aí é coisa A avaliação. individual. Mas se o médico é bom, eu denuncio da CRM. Lembrando que a preencher esse vazio existencial por meio de drogas são drogas lícitas e ilícitas. Não é só drogas ilícitas, não. Eu tenho um caso, minha mãe era hipocondríaca. Por quê? Para preencher o vazio existencial. Então entenda isso. Não é só a pessoa que usa algumas drogas pesadas, né? Que não, tem outras questões. E o jogo é uma droga, né? Hã? O jogo é uma droga. Sim, é um risco. Tem um caso do moço lá no Paraná que ela se matou há muitos anos. O caso daquele jogo Tigrinho, que é uma droga. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso, informação de 3 anos atrás, se não houver um olhar muito minucioso para o jogo, ele vai ocupar o 3º lugar dentre as ordens dos problemas atrelados a vícios. O primeiro é álcool, o segundo é cigarro e o 3º é droga. E o 4º é jogo, que em poucos anos pode ocupar o lugar das drogas. Pode fazer essa inversão. Isso é dado da Organização Mundial da Saúde. Mas o Rodrigo quer fazer uma pergunta. Boa tarde. Eu conheço o seu caso lá da clínica, né? Oh, que pena, que azar seu. Eu faço uso abusivo de drogas e eu sofro de muita
depressão e ansiedade. Eu posso esperar alguma coisa positiva com relação à minha ansiedade e depressão nesse processo que a gente vai passar hoje? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, se me permite, o quanto você está disposto a olhar para isso e se permitir se ajudar? Bastante. Ok, esse é o primeiro passo seu. Ninguém vai te ajudar desde que você não acredita. Certo? A partir do momento que você começar a olhar para essa situação e ver que você é muito mais forte do que isso, talvez nesse momento você se sinta fraco e frágil, natural, mas você é muito mais forte que isso. Aí você vai conseguir buscar ferramentas ou técnicas para te auxiliar a se fortalecer e você começar a dominar essa situação. O ritmo e o tempo, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que é um caminhar que você tenha a necessidade de vigiar constantemente e buscar novos hábitos, né? Então é a tua persistência, a sua insistência e expandir esse teu conhecimento, a sua consciência para compreender o que me leva a ter esse comportamento. O primeiro passo foi dado? Com certeza. Se você está aqui, você já deu o primeiro passo. Agora é você ser grato. Que bom que eu cheguei até aqui, que bom que eu estou me permitindo. O fato de você se posicionar a sua verdade é libertador. Você não está vivendo na sua clandestinidade. Você reconhece que deseja ajuda. Isso te encoraja. E você não tem vergonha de você. Até porque ninguém paga teus boletos, né? Ninguém te leva um quilo de arroz lá para tua casa. Então, o que as pessoas vão pensar ou deixar de fazer, o problema é deles. Até eu fiz uma brincadeira com o Eduardo, agora quando ele chegou, ele fez um comentário a meu respeito, eu olhei para a cara dele e falei, obrigado, mas a minha vida é tudo eu. As pessoas têm o hábito de olhar para nós, criar um diagnóstico ou um julgamento sem saber o que a gente passa. E a gente aceita. Então hoje eu estou assim, eu sei que ele tem amizade para fazer essa brincadeira, né? Mas eu soltei, porque naquele momento eu rejeitei a autossugestão de Deus. Magoou, viu? Magoou. Sou ouvindo, obrigado, mas a minha vida cuidou. Vai entrar só. Gente, a última pergunta para a gente finalizar. Depois vocês vão ter oportunidade de fazer mais perguntas, tá? Quando o filho se preocupa demasiadamente com os pais, entra nessa questão? Posso responder? Essa pessoa, esse filho, essa filha que se preocupa demais com os pais, é função de filho fazer isso? Não. Os pais dão conta, os pais são mais fortes do que o filho, ok? Só que nós queremos cuidar dos pais muitas vezes como se nós fôssemos pais dos pais. Se eu cuido do meu pai ou da minha mãe como pai deles, eu estou fora da minha posição. E aí o peso deles vem para mim, eu não dou conta. Se eu me coloco como pai da minha mãe, eu viro sogro do meu pai. E eu anulo minha conexão de filho com o pai. É complexo. Então, por isso que entra a expansão da consciência. Qual é o meu lugar nesta ordem, nesta hierarquia? Posso ajudar meu pai, minha mãe? Claro que não posso, desde que não seja peso. Para finalizar, antes de eu passar a palavra para a Camila, só gostaria que vocês entendessem que esse processo que vocês vão observar aqui, para quem está vindo pela primeira vez, isso não é um processo de uma constelação familiar. Nós não trabalhamos com constelação familiar. Nós trabalhamos com as mudanças dos registros celulares. Nós trabalhamos com as mudanças das células. Nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo, em média, cada ser humano. Ah, mas é um anãozinho? Também tem. Ah, mas quem tem 5 metros? Também tem. Muda só o tamanho da célula, mas nós temos 50 trilhões. O impacto do movimento que vocês vão ver aqui, dentro desse campo, do lado de cá, é de 500 milhões de células, comprovado cientificamente. Então, é muito importante que vocês tenham essa informação, porque o nosso olhar aqui é mais para a ciência. Portanto, com todo respeito a crenças de cada um de vocês,
crenças religiosas, crenças normais no dia a dia. Quem ganha dinheiro não vai para o céu. São crenças, né? Tenho que errar para aprender. Tem que aprender? Não necessariamente. São crenças, mas com todo respeito a qualquer crença, religiosa ou não, a medicina não pergunta que religião você é, para te atender. Aqui é a mesma coisa. Até mesmo porque o pai da constelação familiar é um ex-padre, que abandonou o sacerdócio e veio ao mundo para ser padre para olhar para isso. Mas para que ele não criasse nenhum vínculo para alguém falar assim, isso tem a ver com a religião X, Y, Z. Ele abandonou e foi se dedicar exclusivamente a uma causa mais mundial. Então, esse é um detalhe muito importante, que o olhar é para a ciência. É sobre a pessoa e não sobre as crenças. Exatamente. Segue o fluxo. Seguimos? Seguimos. Antes da gente ir propriamente para as constelações, eu vou trazer um pouco de informação para vocês, para que vocês saibam como vai acontecer e tudo possa fluir com mais harmonia e tranquilidade. Dentro do campo, quando a gente fala campo, que a gente está chamando o campo de uma maneira íntima, mas o nome completo é campo morfogenético informacional. Que palavrão, né? O que esse palavrão quer dizer? Quer dizer que nós estamos conectados uns aos outros. Nós estamos conectados. Isso é provado cientificamente. O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente do que o do nosso cérebro. E nós, quando nós nos conectamos dentro de nós, nos alinhamos, nos harmonizamos, a partir daí, essa conexão com os demais é estabelecida. E a gente não vê, é que nem o Wi-Fi, todo mundo usa a internet, né? Alguém tá vendo o Wi-Fi? Ninguém tá vendo, mas tá ali. Tá ali, ó, escrevi lá. Ele escreveu, tá lá. Uma representação. O campo morfogenético informacional, então é o quê? É um campo eletromagnético que contém informações que estão ali, sendo trocadas entre nós, entre minha família e todo o meu sistema. Então, quando eu tenho a prática, venho aqui e passo por um processo de constelação, isso muda dentro de mim, as minhas células, as minhas moléculas, os meus registros. E isso vai impactar na forma como o meu campo reverbera. E, consequentemente, a forma como eu sou percebido e me conecto com o mundo. Então, o que acontece? Quando a gente falar dessa linha azul para cá, é onde vão ser realizadas as constelações. Então, esse vai ser propriamente o espaço do campo onde nós vamos trabalhar. Quer dizer, o Cássio, o constelado e as pessoas que vão representar. A partir do momento que nós entramos no campo, nós estamos servindo a esse campo. Então eu gostaria de convidar vocês a terem essa consciência que todos nós estamos aqui para servir a esse campo dessa pessoa e contribuir para que o que precise ser visto seja visto e o que precisar ser reparado e reposicionado seja feito com harmonia. Então nós estamos aqui não para julgar, nós estamos aqui para servir amorosamente. Essa é a primeira coisa e mais fundamental. Então, a partir do momento que a gente entrar no campo, se for convidado, a gente vai acessar as informações do sistema dessa pessoa que está sendo constelada. Por isso, é preciso respeito, muito respeito. E entrar a serviço, combinado? Essa é uma informação relevante. Nós temos algumas figuras aqui hoje, né? A primeira é a do constelado. Quem é o constelado? É a pessoa que vai ver o sistema dela se apresentar diante dela para resolver essa questão que ela quer resolver. Nós temos duas constelações hoje, portanto, dois constelados. O constelado é quem vai ter o seu sistema aí reposicionado.
O constelador, que é o Cássio, ele facilita esse processo, ele é o maior servidor do campo, porque ele tem as ferramentas e ele está à disposição para olhar e apoiar o constelado a fazer os reposicionamentos e fazer as reparações. Então, duas pessoas a gente já tem, constelado e constelador. Quem é a terceira pessoa? Que vão ser vários, na verdade. São as pessoas que vão ser convidadas a representar alguém desse sistema. São os representantes. Qual é o papel do representante? A partir do momento que o constelado vai ser pedido para ele, busque alguém para representar, por exemplo, o seu pai. Ele vai olhar entre vocês e vai falar, eu quero o Dudu. Ele vai vir aqui, ele vai representar o meu pai. O que vai acontecer? Se você for escolhido, você não tem obrigação de aceitar. Não tem, tá? Fique à vontade para recusar se você sentir que você não quer participar. Sentir? No coração. Se for sentir pra cá. Não é mental. Se você perceber que o seu coração quer ir, mas a sua mente começa a entrar em julgamento e conflito, falando, não sei se eu vou saber, tá muito esquisito isso, faz assim para sua mente, põe a mão no coração literalmente. Isso é um exercício simples que ajuda a trazer você para você. Então você sente, se você sentir que você quer aceitar, você aceita, você vai fazer o quê? Você vai tirar o seu crachá, tem um motivo para isso. Vai tirar, você vai olhar para o seu nome, para você, vai pedir licença por alguns instantes, vai colocar o seu crachá na sua cadeira, porque você nesse momento que entra aqui, não é mais você. Você está representando alguém daquele sistema. Que você nunca viu. Que você nunca viu, não sabe característica, não sabe absolutamente nada e não precisa saber. Porque a partir do momento que você entra para servir, você recebe intuitivamente no seu coração o que você precisa. O que isso quer dizer? A partir do momento que você entrar aqui, representando alguém, você vai sentir vontade de fazer alguns movimentos. Seja ficar parado assim, ou tem gente que para, bate o pé, fica girando, já vi gente girar, não importa, não é para você pensar, nada a ver ficar batendo o pé, não é para pensar. Sente o seu coração, siga o seu coração, confie no seu coração, sem julgamento, sem crítica, sem análise, e flua com o seu saber. São movimentos suaves, então se eu estou aqui e eu sinto muita vontade de ir perto do outro representante ali, eu posso ir. Como eu faço o movimento? Eu vou correndo? Não. Tudo é lento e calmo, para respeitar a verdade, né? Então eu vou percebendo a cada passo onde eu quero ficar. Se eu quero ficar assim, vocês vão sentir. Quem entrar aqui vai saber. Isso não é religião, não é ocultismo, não é nada disso. É só você percebendo a informação que está disponível através do campo eletromagnético da outra pessoa. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, se você não quiser participar, você pode recusar, tá bom? Pensar daqui para cá. Sentir daqui para cá. Agora, o meu convite de todo o meu coração. Se você for convidado a representar alguém do sistema, aceite. Aceite. Porque é uma experiência muito magnífica de serviço que vai reverberar também na sua vida. De maneiras muito bonitas e incríveis. Então é um convite de todo o meu coração. Tá? Muito bem. Dito isso, tem mais uma pessoa dentro de tudo isso, que são os convidados. Quem são os convidados? Ele não é o constelado, ele não é o constelador e ele não é chamado para representar ninguém. Ou seja, vai ficar sentadinho na cadeira. Porém, você também tem um papel extremamente relevante nisso. Manter o silêncio,
e manter a conexão para que isso se fique num lugar amoroso, respeitoso, para que a gente sirva do lugar que eu tiver a esse sistema. Porque quando eu estou sentadinho ali, está acontecendo a constelação, e eu estou conectada, eu estou prestando atenção, adivinha o que acontece? Reverbera em você também. Porque às vezes algo está acontecendo aqui e eu sinto tão forte em mim, no meu coração, que isso já me ajuda a muitas outras questões no meu dia a dia, na minha casa, enfim, na minha prática. Então eu convido a você que não for convidado para representar ninguém, que fique aí, mas fique presente, sem julgar. Porque lembra que o nosso campo eletromagnético está ativo o tempo todo. Então procure, sempre que você se perceber racionalizando, julgando ou se distraindo, volta para cá, volta para você. Porque assim você serve a você e também serve ao sistema que está sendo constelado aqui. Combinado? Ficou claro? Quem está